Bem-vindos ao Além do Óbvio. Se trabalhar está te adoecendo, isso não é fraqueza, é um sinal. Eu sou Giovana Tarazzi Jurka, advogada trabalhista, e nessa temporada a gente fala de burnout não como exceção, mas como consequência do trabalho moderno. Começa agora. Dr. Rafael Mota Vertemati. Dr. Rafael, eu quero primeiro agradecer a ter aceitado estar aqui nesse momento do Além do Óbvio, que a gente tem um assunto aqui muito importante para conversar. E, Dr. Rafael, eu gostaria muito que, para a gente começar, você pudesse se apresentar para quem está nos ouvindo e, se possível, falar um pouquinho da sua experiência com a medicina do trabalho e com o tema que a gente está tratando aqui agora. Bom, medicina, comecei com a ideia na quinta série, mas eu queria fazer pediatria. Sempre amei crianças e falava assim, eu quero ser pediatra. Entrei na faculdade em 99, passei na cadeira de pediatria, falei, é o que eu não quero fazer, porque eu amo criança saudável, adoro. Quando eu comecei a ver aquelas crianças UTI e tudo mais, eu falei, poxa, não quero. Nisso, o meu avô era geriatra, meu falecido avô. E eu já comecei a mudar, né? Passando em todas as cadeiras, passei a ter essa ideia de que seria geriatria. Fiz um tempo de residente de cardiologia, falei, poxa, mas é a geriatria que eu quero, né? Nisso, a minha esposa, que é advogada, ela prestando concurso para o Ministério Público, e ela já estava, ela é do Rio, né? Eu formei no Rio. E ela prestando concurso não ia, tal. Eu falei, eu tenho que trabalhar, fazendo residência. Eu não conseguia pagar os nossos custos, né, o dela de curso. Um amigo meu chegou em 2006 e falou assim, Rafa, ele formou comigo e estava em Ribeirão, a coincidência, é um mineiro. Eu estou fazendo medicina do trabalho. Na verdade, não a especialização, os atendimentos. E está precisando de um médico em tal lugar. Você não quer... né, fazer o bico, né? Eu falei, poxa, começar no bico, né? Mas tudo bem. E comecei em 2006. Quando eu comecei, eu falei, quer saber? Eu não vou fazer bico, eu vou pelo menos já fazer uma especialização nisso para eu começar a me diferenciar, né? Em 2007 eu fui chamado para uma operadora de saúde aqui para entrar na medicina do trabalho. Do trabalho ainda, né? Medicina do trabalho, cursando ainda. Quando em 2008 eu acabei, eles já me passaram para coordenador. Aí eu falei, poxa, mas só medicina do trabalho? Tá faltando algo. Tá faltando alguma coisa. Aí eu fui para perícia, para fazer especialização em perícia. Tá. Que inclusive foi em Ribeirão. Quando eu fiz 2 anos, acho que foi. Aí em 2013 eu comecei, então eu estava entre a medicina do trabalho e perícia. Acho que é aí que eu fui tendo o primeiro contato com o mundo das doenças psiquiátricas, que foi comigo, porque eu desenvolvi ansiedade. Então, olha isso. Em 2010, eu comecei a ter sintomas e ainda por não tratar as pessoas com isso, nem eu sabia diagnosticar. Perfeito. Só que daí eu atendi um psiquiatra, um paciente meu psiquiatra. Eu fazia exame numa academia que o pessoal precisava fazer o exame médico para poder fazer as atividades. E aí eu peguei e eu contei para ele, falei, tô tendo isso. Ele falou, isso aí é ansiedade, é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Falei, é? Ele falou, é. Bom, então eu vou te medicar. E ele já me passou uma medicação. Olha, a medicação que era para fazer efeito em 30 dias, no outro dia eu já não tive mais nada. Que é aquela coisa, confiar no médico e tal. Mas aí foi meu primeiro contato já com, né, transtorno de ansiedade e tudo mais. E aquela coisa que você faz, eletro do coração não dá nada, o exame físico não dá nada, os exames de laboratório não dá nada, mas você sente. E é uma sensação, só para quem tem, é uma coisa horrível. A sensação de assim, será que eu vou morrer? Ela é física, né? Você sente assim, mas em exames nada dá. Certo. Só que aquela coisa, quando você começa a se destacar, vem gavião em cima. Aí começaram. Não, o Rafael tá ganhando dinheiro demais. E não dá. Em vez de ser 2 anos, com 1 ano e meio, foram lá e cortaram. Aí meu mundo desabou, porque eu tava com um contrato, tinha um ganho ali. Aí eu falei, poxa vida, né? O que eu vou fazer? Bom, eu não queria ser geriatra.
né? Não vou fazer isso agora. Aí retorna, então, essa ideia do ser especialista na geriatria. Daí retorna, mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar. Como eu estava muito nessa parte da medicina, trabalho e resgate, eu parei de dar plantão. Tá. Aí você vai regredindo. O que eu fiz? Eu dei acho que uns 5 passos para trás, em vez de 2. Voltei a dar plantão de pronto-socorro. Só em 2020, acho que 20, que eu fui fazer a geriatria. Que eu fui fazer a especialização. E aí, o que acontece? De 2017, quando eu saí dessa usina, eu falei, quer saber? A parte dos exames, que é admissional, demissional, desculpa a palavra, mas está prostituída. Pessoas que cobram R$10 para fazer o exame. Eu falei, pô, não é isso que dá dinheiro, eu sou um cara diferenciado, eu estudo. Não, eu vou fazer a parte difícil. É parecer técnico, fazer aquele retorno ao trabalho que ninguém sabe fazer o demissional complicado. Então eu vou fazer isso, só que daí o meu exame é 500. Né? Você quer? Porque depois numa ação judicial você vai perder 100 mil. E aí que eu comecei nessa parte, que eu desde 2013 fazia umas assistências técnicas. Em 2017 eu comecei a fazer perícia, né, para os juízes. Tá. Né? Aí eu falei, vou fazer assistência técnica, vou fazer perícia e, enquanto faço plantão, até fazer minha bendita geriatria. E graças a Deus eu me encontrei em atendimento a esse público idoso. Encontrei. Só que a paixão pela essa parte da ocupacional, essa parte pericial, é uma coisa meio assim, de você ir estudando e você achar aquele ponto e falar, nossa, peguei o pulo do gato. Nossa, isso daí pra mim é uma coisa assim, que quando você pega um processo tem 1000 folhas lá, assim, meu Deus do céu. E aí, quem olha assim, vai passando, eu vou lá no detalhe e tal. Eu falo, não, esse negócio é... E isso daí é o que me encantou. Tá. E para o perito que não é médico do trabalho e que faz trabalhista, isso aí eu acho que é uma obrigatoriedade. Ele ter experiência como médico, seja examinador, experiência como coordenador de PCMSO, né, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e ele fazer a especialização. Não é só ser o examinador não precisa ter a especialização. E quando esses médicos fazem as perícias trabalhistas, você vê que ele não tem noção. Ele é lá anestesista, né? Sei lá, ou até ortopedista, a maioria das muitas doenças aí ortopédicas, né? Não atualiza. Ele pega sei lá, uma resolução que é de 2005, ele está usando em 2025 e tal. E uma tristeza que fica que os juízes, eles vão muito pelo do perito, e o assistente técnico tem que ser muito sagaz para poder mostrar e falar. E aí que vai todo esse rito pericial, que é o médico do trabalho, o assistente técnico acompanha com o advogado antes de entrar com a ação. É o antes, você preparar para poder entrar com a ação. E isso eu fui vendo que os meus colegas não fazem. Eles fazem o quê? Quesito inicial, participa da perícia e impugnação. Mais nada. Então eu falei, poxa, eu vou usar a medicina do trabalho, a perícia, né, fora a geriatria, para eu poder fazer esse trabalho legal diferenciado desde o início. Quando eu falo, doutora, não, isso aqui não dá, isso aqui tem que fazer assim, vamos preparar, e a gente vai desenvolvendo para quando você entra, a perícia, né, vocês como advogados sabem que você não nem fazendo todo o trabalho direito, você garante. Exato. Né? Mas quando você se prepara, a sua chance é muito maior. Então eu vi que toda essa experiência que eu tive de vida na medicina do trabalho, em conjunto com essa parte pericial, eu consegui fazer, eu tenho produtos disso. Exato, eu ia dizer isso, você empacotou um produto seu a partir de toda essa experiência que você acabou sendo colocado, né, porque não era o inicial era a geriatria, começou na pediatria, depois geriatria, de ideias, né, mas aí você foi colocado na medicina do trabalho, né, talvez por um momento de vida, uma situação, mas a tua trajetória, ela é toda
para além da tua especialidade de geriatra, ela é toda na medicina do trabalho, né? Você tem muita bagagem nisso, a ponto de conseguir empacotar da melhor forma um serviço médico seu diferenciado, porque é isso, né? Completamente diferenciado. E a gente sabe que precisa desse olhar diferenciado, porque o judiciário tá abarrotado e os peritos que muitas vezes estão ali cadastrados não têm isso que você está dizendo da experiência. Inclusive, eu quero te fazer essa pergunta. Na tua opinião, você acredita que o perito que vai analisar o caso é mais importante que ele tenha essa noção da medicina do trabalho, da perícia em si, ou da própria especialidade que ele está avaliando? Se for para trabalhista, eu acho que assim, eu vejo que é fundamental ele ter experiência como médico do trabalho. Para trabalhista. Eu faço cível também. Tá. Depois que eu fiz geriatria, eu faço as de interdição, eu faço as previdenciárias. Então, assim, hoje, se você vê médicos que não têm especialização nenhuma, médico, acho que no INSS existe um delegado que prende. Você vai... Eu fico ouvindo, assim, de colegas, mas vai para o INSS. Você acha que é uma delegacia? É uma coisa... Na medicina, se você for ver, o que falta, né, de cadeiras na medicina é direito médico, economia, administração e marketing, né? Eu acho que são cadeiras assim que deveria ter. O médico sai, ele não sabe vender o produto dele. Ele não sabe direito médico, é desse jeito. O delegado do INSS, ele acha que vai ser preso. Eu não vou dar esse atestado, não, porque ele não lê o Código de Ética Médica. Ele não lê o Código de Ética Médica, né? Eu acho que há um tabu também, Rafael, sobre algumas profissões. O advogado também tem um pouco isso, sobre algumas profissões em relação a nós vendemos serviço, né? Mas eu acho que tanto médico quanto advogado, mas há esse tabu em relação a você se entender enquanto profissional que vende um serviço, se entender enquanto profissional que precisa muitas vezes da tua imagem, do marketing que é feito sobre aquele serviço, em relação à gestão da tua própria empresa, igual você, que você foi lavrado nessa gestão, né? Prática, porque acabou tendo que gerir, mas você foi muito médico e gestor, né? Em todas as oportunidades que você teve. Só que você imagina que os médicos saem da faculdade sem essas experiências, né? Então, ele realmente não tem a consciência sobre o consultório que ele tenha, ou enfim, ele não tem consciência sobre o vender o serviço dele, ele não tem... Eu acho que falta muito isso do preparo da faculdade, mas a partir desse tabu que se constrói em cima da profissão, né? Talvez por ser uma profissão importante, né? Uma das mais importantes, assim como a advocacia também enfim. E aí é como se você não precisasse olhar para ela enquanto empresa, né? Você tem que olhar só enquanto aquela entrega, né? Do que você está tendo que fazer. Eu acho que você teve talvez esse lugar de privilégios pela dificuldade da vida, então você acabou sendo lavrado em tudo isso. Quando você me traz essa questão de que você desenvolveu por ter sido colocado nesse lugar de gerir e de ao mesmo tempo ter que fazer a parte do ocupacional, da empresa e do atendimento e tudo mais, que você foi sendo colocado muitas demandas e muitos papéis, né? O Rafael médico, o Rafael gestor, enfim, que você disse que você desenvolveu essa ansiedade. Hoje, com o conhecimento que você tem tão profundo sobre o burnout, você acredita que em algum momento você desenvolveu o burnout? Então, quando eu tive esses primeiros sintomas, é o que eu falei, eu nem sabia ainda que era um transtorno de ansiedade generalizada. Não sabia, né? Mas eu acredito que sim, quando em 2015 eu saí dessas duas gerências, eu nunca mais tive sintoma. Certo. Porém, como, né, para eu te mostrar até o material que eu trouxe aqui, com esse livro maravilhoso aqui do Dr. Marcos Mendanha. E quero te agradecer, porque você também compartilhou comigo aqui, que eu quero ver depois com muito cuidado. Que é maravilhoso. Eu ficava na dúvida do misto da ansiedade com o burnout. Por quê? O burnout é uma doença exclusiva. Você tem que excluir doenças que, infelizmente, aí está a dificuldade em diagnosticar o burnout. Então, se você for olhar, Dr. Marcos Mendanha, né, que é um médico, especialista em direito médico, advogado. Advogado. E advogado. Completo.
pro tema. Inclusive, após que eu fiz de perícia, ele era o coordenador. Ótimo. E a primeira aula foi com ele. Que legal. Foi até um choque, porque foi uma aula tão maravilhosa que daí você ficou com a régua lá em cima e os outros professores não eram nem próximos dele. Privilégio. Bom, tal. Eu aprendi mais com os alunos do que com os professores, com exceção dele. E aí, esse mito, né, essa dificuldade de diagnosticar, eu falava, caramba, e aí, como que você diagnostica isso? Eu tive burnout, não tive burnout? Por quê? Se era burnout, como que eu melhorei com remédio para ansiedade? Né? Caramba, isso foi 2008, mas em 2015... 2015 eu não tomava nada, porque eu tomei 1 ano e meio de remédio, 2008 e 2009. 2015 eu não tomava nada. Se eu sair da empresa e não tive mais nada, é uma hipótese diagnóstica de burnout. Certo. Por que hipótese? Porque daí que vem aqui como é que nós conseguimos, né, mais para os psiquiatras, né, diagnosticar um burnout. Hoje, quando você pega os anexos de um processo, você vê lá que os relatórios do psiquiatra vêm. O paciente tem ansiedade, depressão e burnout. Sim. Aí você pega e fala assim, tá, qual que é o ambiente laboral dele? Você pegou pelo menos a carteira de trabalho para saber se ele é aquele... né? Não sei, o chão de fábrica, se ele é o diretor da Petrobras. Se ele Quais são as demandas, né, que ele atua? Ou... E você é o médico da empresa para você saber se essa empresa você tem a Google e você tem o clube de campo da Recra. Você não sabe, você conhece aquele ambiente. Então como que você pode falar? E às vezes na primeira consulta. E às vezes é uma primeira teleconsulta. Certo. Então você tem que ter uma técnica para isso. Você tem que ter E aí que veio aqui para quem não usa, né? Mas eu uso Você muito. se apoia muito na literatura do professor Mendanha, certo? Muito. E ele fala muito do burnout a partir de um trabalho que ele fez. E aí, se você puder explicar pra gente um pouquinho sobre isso, que eu acredito que é o que você também analisa nas suas perícias, né? Ele, na verdade, você vê, ele foi... Eu não sei se ele tem experiência como médico do trabalho examinador. Tá. Eu acho que ele tem uma experiência muito grande como coordenador de PCMSO. Tá. Então ele elabora lá os PCMSOs, tudo. Eu gosto da minha trajetória porque eu tive desde o início todos os tipos de atendimento e mais essa demanda, ter que montar os programas e tudo mais. Com essa experiência que ele teve, ele foi fazer esses cursos que ele tem, né, de doenças mentais e tal, tanto que se você olhar o material dele, é baseado em CID-10, CID-11, DSM, né, aqueles manuais de doenças mentais, tem todo, e Conselho Federal de Medicina. Então, por ele ter essa especialização, ele ser advogado, que ele fez depois da medicina, e especialista em direito médico, ele conseguiu juntar a medicina com a advocacia. E aí, pegando materiais que já existiam, né? Porque quando começou o burnout aqui, o Freudenberg aqui, foi em 1974. Para quem acha que é um tema muito recente, né? Que agora que se fala muito sobre burnout, né? Exatamente. Então, se você vê, olha lá, Herbert Freudenberg, psicólogo americano, o burnout descreve exaustão física e mental relacionada ao trabalho. E o trabalho que ele começou a fazer era só para profissionais da saúde. Você fala, pô, burnout só para saúde? Hoje em dia ainda até hoje, a principal classe que tem burnout é da saúde. Certo. E aí você vai tendo outras, né? Mas da saúde ainda é o pior. Depois, em 1980, veio a Cristina Maslach, que é onde o Max Mendanha também usa no livro dele material, uma exato. técnica muito legal. Existe aqui uma escala, né, escala Likert aqui, que também é uma psicóloga americana, que ela aprofundou os estudos em cima disso. E ela desenvolveu um questionário, né, em que a pessoa vai respondendo. Tem as 3 escalas aqui, né, das dimensões: exaustão emocional, com 9 perguntas, despersonalização e realização profissional. Então eu trouxe esse material que é muito legal, que isso daqui, você já começa a ter uma noção de qual é o caminho para você chegar no diagnóstico. Será que é burnout, né? Então quando você pega, né, tem que saber, você tem que explicar muito bem. Eu fiz um
uma planilha de Excel e eu montei isso aqui para ficar mais claro, para que quando eu pego um cliente meu, ele possa preencher para eu ter a noção. Preencha quando você estava na empresa, fala, você está na empresa com aquele sintoma, e preencha hoje que você está 6 meses de dispensado. E aí você vai pontuar para você ver essa diferença. Isso para começar a pensar no diagnóstico. Olha só, né? É complexo. E isso você faz também quando você é nomeado para uma perícia, onde você tem que atestar se realmente ali era um caso, né? Há uma controvérsia se é um caso de burnout ou não. No caso, não. Porque no fluxograma do Mendanha, até que eu trouxe também para vocês aqui, o perito federal não precisa. Então, aí que está a diferença. Tá, então explica isso pra ideal. gente, pra gente entender essa distinção entre o médico que atende o paciente, ele atestando o burnout, e a diferença do trabalho e da possibilidade de chegar no diagnóstico por meio de um perito designado. Aí que tá. O médico assistencial, né, vamos pensar no psiquiatra, ele precisa diagnosticar. O perito, ele quer ver se o diagnóstico bate com aqueles anexos e com o exame físico e psíquico que ele vai fazer. Tá. Ele precisa ter isso. Então ele tem que ter esse subsídio que vai ter foi feito um bom trabalho? Qual é a técnica que esse psiquiatra usou? Né? Para isso precisa de um bom relatório, não pode ser aquela coisa sucinta, né? Tem que ter um bom relatório. Qual é a fundamentação técnica para ele concluir isso? Quem tem essa noção, pensando aqui no livro, ele já fala assim, pegou e colocou lá depressão, ansiedade e burnout, ele fala, pronto, tá fácil pro perito. Porque se ele tem noção, ele já fala, não é. E aí ele vai na perguntinha, né, chave. Quando você saiu, tá melhor, pior ou igual? Aí que vai, desde a orientação do advogado, a realidade dele também. E ele fala, tô pior. Tá. Pronto. Para o perito ele é mais fácil, ele avalia os anexos do processo e ele faz as perguntas dele. Tá. Ali, como se fosse a anamnese, que é o histórico do paciente, a anamnese. A partir de cotejar o que há e o parecer que ele tem que dar. Agora eu quero te colocar na seguinte situação. E quando você, enquanto perito nomeado, não encontra nenhum subsídio nos autos do processo? É um caso em que você pega para avaliar se é burnout ou não é burnout. E, obviamente, né, para quem está nos ouvindo, o juiz não tem condições técnicas, por isso que ele nomeia um perito para identificar isso, só que não há um lastro probatório naquele processo. Enfim, o colaborador, o empregado, ele não tem um atestado, ele não tem. O que não significa que ele não tem a doença. Como é que você lida com isso, com a tua experiência? Quando não tem documento, normalmente eu descarto o nexo, mas eu não descarto a concausa. Tá. O nexo de causalidade, poxa, se você não tem provas objetivas daquilo, eu que estou conhecendo aquele periciando em 15 minutos, como que eu vou chegar? Não tem provas objetivas, aí vai questão de testemunha, né? Mas você não condiciona, você já descarta o nexo de causalidade, de causalidade sem condicionar. Porque eu não tenho, para você dar um nexo, você precisa de uma CAT. Né? Você tem que ter, que é a comunicação de acidente de trabalho, que acham que CAT é só para quem sofre o acidente físico, né? Exatamente. A perda auditiva não abre CAT, o burnout não abre CAT, ainda nós somos, né, muito despreparados aquilo ainda que não no é Brasil, tangível, né? Tá assim. Então, assim, tanto o psiquiatra tem dificuldade de lidar, como o empresário, o líder, o superior hierárquico direto, tem dificuldade de lidar, que fala que é piti. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa muito complexa e que é pouco difundido. Só que a cobrança virá. Já tá batendo já tá na lá. porta. Em maio do ano que vem, risco psicossocial, quem não cumprir. Então, assim, parece que troca o pneu com o carro andando, né? Então, assim, a cobrança já está bem estabelecida. Mas qual a forma de fazer para que eu... enfrentar o problema, realmente, né? Eu tenha um resultado. Se você for ver o que os empresários ganhariam com isso, em dar
um ambiente saudável, uma atenção, metas, né? Quando você estabelece meta, você chega numa mesa diretora aqui, ele fala assim, a meta é essa, a meta para você é essa. Só que você tem lá um cara que tem menos estudo, Exato. mais idade, problemas em casa. Então, não é nada personalizado, é meta. Não tem gestão, né? Não tem. Disso. É aí que é interessante quando você começa, independente do diagnóstico de burnout, é você começar a mensurar esse risco psicossocial. Ele é super importante, mas aí você tem que dar as ferramentas para o empresário, né? Exato. Porque a partir do momento que dá, inclusive eu trouxe aqui a versão curta, né, do Copenhague aqui, que é um questionário que ele é para justamente os empresários poderem ter um norte, né? Depois eu divido com vocês, ele tem 51 páginas, né? Mas eu divido com vocês para ter noção, falar de onde que eu vou partir. É um caminho, de onde que eu vou partir? Eu não sei, ninguém me informa nada, só sei que a multa vem em maio do ano que vem. Então, se você olha aqui, para você começar a ver, poxa, eu sofro ação judicial, vem aqui com burnout, seja depressão, seja ansiedade. Ué, a pessoa pode ter, sim, por causa do trabalho, né? Apesar de ser uma doença, as doenças multifatoriais... Multifatoriais, eu ia te falar sobre isso. A depressão e a ansiedade... Por que não ter um componente? Quando você pensa em concausa, eu gosto muito do Dr. Marcelo Penteado, né? Então, para mim, os melhores que eu tenho, Marcos Mendan e Marcelo Penteado. Inclusive, eu uso o software dele, o MedSafe Solution. Desculpa se eu posso falar. Mas eles têm técnica para isso. E quando você pensa em nexo de causalidade... Para muitos peritos tem CAT? Tem, não tem, não é. Não tem, não é. Tem B91 no INSS? Tem, não tem, não é. Pô, peraí, confunde NTEP com coisa. E ali ele faz, o Penteado, ele faz como você conclui o nexo, e aí você tem assim uma série de perguntas que você vai fazendo de causalidade e depois da concausalidade. Certo. E você, inclusive, quantifica com causalidade, leve, moderada e grave. E aí sim, com a anamnese que você faz na perícia, com os anexos do processo, você pode concluir. Olha, pode ser que não seja um nexo de causalidade, mas é uma concausalidade grave. Poxa, eu tô vendo aqui, teve um boletim de ocorrência em que o líder agrediu, ele foi assaltado ali no supermercado, sei lá. Ali você ainda... O que a maioria dos peritos fazem? Com causalidade. Exato. A bomba fica com o juiz. Porque o juiz, que não é médico e não é técnico, fala, tá, quantos por cento, porque isso você chega em porcentagem. Você tá lá, de leve é de 1 a 25%, de moderado, eu não sei exatamente, de 3 a 50%, e assim você vai. Aí você pega, vamos lá, a pessoa tem um histórico laboral de 30 anos, na roça. Aí ela tem um problema na coluna, né, uma hérnia de disco. Aí você fala, poxa vida, na hérnia de disco é muito plausível que tenha um componente muito importante que seja da atividade laboral. Exato. Mas a pessoa foi diagnosticada com 60 anos com hérnia, não foi com 25. Aí você fala, poxa, tem um componente da idade, do envelhecimento. E antes você vê documentos que tem que não falava de hérnia, uma ressonância magnética. Ela estava boa, estava com abaulamento e tal. É aí que você tem que ter essa técnica para você conseguir enxergar e falar, poxa, é uma concausalidade grave. Poxa, mas ela vai de 3 a 75%. Não lembro exatamente a porcentagem. Tá, então quer dizer que tem uma variação de 72%. Qual que é o histórico laboral dela? 30 anos na empresa, 30 anos de histórico laboral, 25 na empresa. 25 de 30 é quantos por cento que dá? E aí você pega essa porcentagem, em cima da variação, você chega no juiz, né, não fiz o cálculo agora, fala assim, 60% a concausalidade. Certo. É quase um nexo causal. Exato, quase um nexo. Agora a pessoa tem 5 meses de empresa. Poxa, ela tem 29 anos, né, em outra e 5 meses. Você fala, é uma concausalidade, porém deu 3%. Para o juiz isso é ótimo. Porque ele fala, poxa vida, ele está me dando uma base precisa. Exato. Quando você só joga assim,
com causalidade. Então tem todas as teorias. Até porque esse é o papel do perito, né? É dar esse subsídio para o judiciário, né? Muito. E aí, quando... eu quero até entender, na tua visão, Rafael, como que essa situação entre esse diálogo de medicina com o judiciário, né? Porque no final do dia, a gente fala de um problema que, quando não resolvido preventivamente, ele vai ser resolvido no litígio, né? Muitas vezes para aqueles que buscam a prestação jurisdicional. Aí é que eu te pergunto, como que a gente resolve esse outro problema, que é, às vezes, essa falta de preparo do profissional que não consegue usar, talvez, das ferramentas ou da literatura adequada para atestar. E muitas vezes ele devolve o problema para o judiciário, que não tem essa capacidade técnica de analisar. E eu acho que até pior quando ele não devolve num sentido de uma colocação muito assertiva de não há nexo, não há concausalidade, não, e ele não condiciona sequer a produção ali de prova do ambiente. A gente está falando de uma doença que ela é estritamente relacionada ao trabalho, né? Então, como que eu posso, igual você diz do professor Mendanha, por ele é imprescindível a análise do ambiente de trabalho. Então, o médico não ir até o espaço é uma coisa. Agora, ele também não ir até o espaço e não condicionar para que seja no processo demonstrado como era o ambiente, a cultura, a cobrança, aí você limita demais a entrega da prestação. Eu queria entender de você o que falta nessa comunicação, né, nesse diálogo perito e judiciário. É um preparo? É uma escola que te coloca antes dessa nomeação? O que você acredita que poderia ser aí um mecanismo? O que eu acho que hoje os peritos são despreparados e quem emite os relatórios são despreparados. Então tá até fácil. Porque ele simplesmente, para ele é fácil. Na hora que começar a ter uma preparação para quem realmente seguir uma norma, uma técnica para poder fazer o diagnóstico certo, porque, em primeiro lugar, vamos pensar na medicina. Em primeiro lugar, ele tem que ter o diagnóstico certo, independente de resultado de perícia. Porque se você não tem, quem que não quer ter um diagnóstico certo para tratar a sua patologia? Pra tratar, perfeito. Diagnóstico de ansiedade, de depressão. Você começa assim, falando do triângulo da saúde, que é extremamente importante, poucos médicos falam. Você tem 3 vértices: alimentação correta, atividade física diária e sono. Um anda junto com o outro, que é extremamente importante para os psiquiatras usarem isso. Alimentação correta te dá energia, ele te dá os seus quelatos, seus aminoácidos, suas proteínas, vitaminas, para quê? Para trabalhar, para estudar, para fazer atividade física. Aí você pega e vem na atividade física. Por que é diária? Porque diariamente você precisa estar bem para você conseguir tocar o barco. Você fazendo atividade física diária, você produz serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Você começa nessa atividade, você pode ver quando você está fazendo uma atividade, você entra às vezes numa academia, bocejando. Você fala, mas eu vou. Você sai elétrico. Você produziu aquele hormônio. Exato. E o que ele vai dar? À noite é a melatonina, o hormônio do sono. Você vai ter um sono bom. O que às vezes os médicos fazem? Se o sono não é bom, eu te dou um Rivotril. Mas o Rivotril ele apaga o centro da vigília no cérebro. Ele não te dá qualidade de sono. Tanto que quem toma um medicamento desse, normalmente nem sonha. Nem sonha. E acorda cansado. Aí fala, mas você não dormiu 8 horas? Você não tem nem o direito de falar que você está cansado? Claro que tem. Só sono de quem tem serotonina, que é um sono bom. Olha só. Que você produz naturalmente, com atividade física. E você, com a qualidade que você tem de sono, você descansa, tira as dores, tira a ansiedade, tira a depressão. É no sono que está o segredo. Aí você acorda de manhã. A alimentação mais importante é o café da manhã. Mas para isso você precisa ter um nutricionista, que é o ideal, né? Para que você tenha aquela qualidade de alimento, que vai já no outro vértice. É um ligado ao outro. Quando um psiquiatra chega e fala, o que você tem? Tô triste, tô assim, tô assado. Esse Talopram. Caramba, mas essa pessoa poderia estar tratando com o triângulo da saúde. Certo. Tem que perguntar como que você come, como é a sua atividade física e como é o seu sono.
Né? Se você quebra um desses vértices, você já vai ter uma dificuldade gigante, porque um vai atrapalhar o outro. E vai interferir em todas as outras questões da vida. E às vezes o fármaco não resolve, né? Ele vai só ficar postergando o problema. E é uma coisa que deveria ter começo, meio e fim. Você prescreve, mas pensando, você tem que se adequar a isso. Quando eu atendo um paciente que eu pego e vejo que ele não faz, eu explico muito bem o triângulo da saúde e falo assim, olha, faça um diagnóstico da sua vida. Se você trabalha num lugar que não te dá essa condição, né? Eu trabalho 3 empregos, 2 empregos, faça um diagnóstico. Não é para você mudar agora, mas é você entender a importância que tem isso, porque senão dificilmente você vai conseguir ser tratado. Você vai tomar remédio pro resto da vida, vai aumentar o número de medicações e as posologias. Então o ideal é que ele entenda isso. Se isso fosse divulgado no mundo, a gente não teria essas indústrias vendendo tanto remédio. Mas é muito mais negócio vender remédio, que são os que até patrocinam N governos, a indústria farmacêutica. Veja na Covid, que vendeu. Então, assim como é muito negócio. mais negócio você ter uma fonte de arrecadação com uma norma regulamentadora, é muito mais interessante isso do que você preparar o terreno para tratar o tema, para conscientização, para explicar, né, para esses ambientes, para essas empresas como lidar com essa questão do risco, né, psicossocial. Uma questão que eu queria te perguntar, não queria deixar passar, Rafael, até porque nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas até para democratizar essa pauta que a gente vai receber outros profissionais para falar sobre o burnout. Sim. Eu quero saber de você o seguinte, do ponto de vista médico, você entende que esta doença é uma doença incapacitante de forma permanente, ou você, nessa linha do que você me disse de tirar o que causa, que é o agente causador, necessariamente você tem que ter a melhora e não fica sequela? É isso que eu quero entender. Isso é uma doença que é preocupante do ponto de vista de incapacitar um empregado, ou você acredita que não é uma doença que é geradora de incapacitação? Daí vai. A incapacidade permanente é temporária, né? Quando você pega e você vai ler sobre o burnout, o agente causador, seja o líder, seja o ambiente, seja as normas da empresa, a cultura, né? A cultura, seja um bullying de colegas, não sei. Se você tira aquele agente causador, é o que eu falei, ou ele fica igual ou melhor, jamais ele piora. E quando ele tira definitivamente esse agente causador, a tendência é que, mesmo que para alguns, cada ser humano é de um jeito, ele melhore. Que é diferente da ansiedade e da depressão. Coloca pra gente essa diferença, que eu acho que é importante para quem tá nos ouvindo entender, porque são doenças multifatoriais, né? E a depressão é uma doença multifatorial, e as doenças psicológicas, elas são bem complexas. Eu acho que o fato de ser algo mais intangível, há uma dificuldade maior ainda. Por isso que a gente não tem CAT. Você nunca vai encontrar uma abertura de CAT, né? Que para quem tá nos ouvindo é a comunicação de acidente de trabalho relacionada ao burnout. A depressão e a ansiedade, por ser multifatorial, ela fica muito difícil você mensurar se a pessoa tem problema financeiro, problema matrimonial, problema com filho, problema do calor, são N coisas, genética, né? Então fica muito difícil. O burnout não, ele é exclusivamente ocupacional. Perfeito. Ele é exclusivamente ocupacional. Quando a pessoa fala assim, eu sou dona de casa, eu tenho 6 filhos, eu tô com burnout. Eu falo assim, eu tô com burnout. Não, burnout é exclusivamente do trabalho. Não existe burnout para serviços domésticos, né? Então, você tirando aquele agente causador, esse é o tratamento do burnout. É tirar o que está causando. A ansiedade e a depressão, não. Além do medicamento, é esse triângulo da saúde que eu falei. Ele é mais importante que o medicamento. Então, por quê? Quando você começa a ter a sua serotonina, a sua qualidade de sono, você começa a lidar com os seus problemas em casa, em vez de conseguir contar até 10, é uma maravilha.
Problema todo mundo tem. Só de você estar vivo você tem problema. Mas você consegue, de uma forma muito mais fácil, resolver do que criar novos problemas. Quem não tem esse triângulo redondinho, tentando da melhor forma arredondá-lo, arredondar o triângulo, né? Mas quem não consegue vai cair nas medicações, e essas medicações têm efeitos colaterais. Se você toma um tarja preta, você começa a perder reflexo, você começa a bater na porta e bate a cabeça e tal. Então, assim, você não pode nem ler a bula, né? Mas os efeitos colaterais dessas medicações são extremamente danosos para a saúde. Sim. Por que não fazer o natural? Se você pensar, o sol é um remédio, a água é um remédio, a atividade física é um remédio, a comida saudável é um remédio. Então, quando você acha que remédio só está na farmácia, que você vai lá, é droga, é a drogaria. Você está comprando droga, lícita, mas é droga. E aí quando uma coisa seria muito mais fácil, você fala, poxa vida, a pessoa fala, eu quero uma vitamina, porque eu tô fraco, não sei se é depressão, ansiedade, se é burnout, eu tô fraco. Poxa, será que numa cápsula vai ter tudo que num prato de comida colorido tem? Só que a comida você tem que comprar, preparar, comer e lavar a louça. Muito mais fácil ter essa cápsula milagrosa, né? Então não tem esse milagre. Tudo tem que ter um esforço, seja na profissão, seja nesse lado emocional, tudo tem que ter. O mais fácil é o quê? Cair no remédio para depressão, para ansiedade. Então ele pode ser um auxílio, mas não pode estar sozinho. É aí que entra o profissional que ouve o paciente, que medica, pode ser medicado, mas que tem na anamnese, fazer essas perguntas desse triângulo. Então, um conjunto, né? Quando você vai para o burnout, vamos pela técnica aqui. Poxa, eu estou vendo que eu estou tratando a ansiedade e ela não está melhorando. E ela está de férias, ou ela está pelo INSS. Você não percebeu que se ela está afastada, o burnout, se é do trabalho, ela está afastada faz 6 meses? Você está aumentando a dose? Você não está vendo que está errado? Né? Então, assim, não é burnout. Você está piorando e está afastado do agente causador. Certo. E aí você vê como que ele dá o diagnóstico errado, trata errado, e às vezes tem todo esse componente familiar. Fala, poxa, eu precisaria de uma psicóloga. Teria para ouvir. Fala, me fala do seu relacionamento com seu marido, com seu filho. Ah, então meu filho está preso e tal. E às vezes aquele profissional médico nem perguntou isso. Ah, caramba. Né? E isso o perito pergunta. Quando você vai fazer uma perícia, você, por técnicas que você tem, da parte psíquica, você pergunta, né? Quem faz o trabalho direitinho fala, você tem problemas com o marido? Você já separou? Você já teve, algum familiar seu teve problema foi preso? Você já teve alguma perda recente? Perda recente, falecimento, assim. Um monte de perguntas. É aí que você começa pela parte técnica, falar, poxa, realmente, ela não tem nada. Tem nenhum documento que fala e tá tudo não. Olha, isso daqui é um diagnóstico que foi feito errado. Isso é um burnout, né? Foi feito errado. Então, é aí que você pode cair. Se você não tem documento, você não tira o nexo de causalidade, mas você dá uma causalidade de 80%. Perfeito. Mas tudo isso é minucioso. É muito uma minucioso. quantidade de tudo para você poder chegar e ir para o juiz. Isso é ótimo. Sim. Ele receber, né? Porque para o advogado, na trabalhista, principalmente, você não vai conseguir agradar os dois lados, porque alguém vai perder. Exato. Ou não vai ganhar tanto. Então é normal essa desconstrução. Isso é natural. Para quem é perito sabe. Agora, quando você usa a técnica, você fala, pô, mas eu estou provando aqui. E você? Só falar que eu sou ruim? Então, assim... Exato. Cadê a fundamentação, né? Eu acho que é isso que tem que ter aí pra gente poder chegar no modelo mais assertivo, porque sem grandes utopias, né, de justiça e tudo mais, mas pelo menos entregar ali a prestação adequada, né? Eu não queria perder a oportunidade de aproveitar a tua presença aqui para te questionar, por último, sobre a questão das sequelas.
Porque isso é um debate que, né, a mim, que trabalho e que pego casos assim, semelhantes e lido com essas pessoas, eu acompanho pessoas, clientes, enfim, que mesmo fora do ambiente, às vezes até com contrato ativo, em afastamento, elas demonstram ali os pontos de sequela. E eu queria entender do ponto de vista médico, Rafael, como que você traz dentro, né, da literatura que você acompanha, de todo esse entendimento, essa questão da sequela. Fora do ambiente, permanece ou não? Ou você entende que não permanece? Eu avalio, cada caso é um caso. Então, assim como eu falei desse questionário, né, você tem que avaliar como um todo. Quando você une todas essas provas, na verdade, a gente não gera provas, a gente avalia, mas da parte médica, pericial, você junta tudo isso. Eu tenho casos em que eu falo, isso daqui é uma sequela. Por exemplo, a pessoa que foi assaltada. Eu tenho casos de esses motoristas de carro blindado. De carro forte. Carro forte. O cara não tem histórico nenhum. Pede o prontuário do SUS. Tem nada. Peraí. O impacto foi tão grande. Perfeito. Ele virou um hipertenso? Ele virou um diabético? Então, tudo depende da gravidade. Fala, poxa, ele foi baleado, ele ficou entubado 6 meses. Aí então você avalia aquela gravidade, aquele quadro, fala, é uma sequela. E às vezes até irreversível, porque ele pode ter um componente genético naquilo, né? Quando você vai desenvolver uma doença, existe o fenótipo e o genótipo. Genótipo, você tem o gene. Eu tenho o gene para a depressão. Fenótipo é o hábitos de vida. Um assalto, desenvolvi. Perfeito. Se não fosse aquele ponto causador, não teria desenvolvido. Não teria desenvolvido, porque o histórico anterior não teve nada. Exato. E já passou por problemas. Nossa, já perdeu o filho, já, sabe, histórico. Você fala, pô, não conseguiu. E foi esse no trabalho que teve. Então, eu não consigo te responder com precisão, porque eu avalio cada caso. Exato. Eu avalio e eu passo para o juiz isso. Olha, na minha opinião, é isso, porque o caso que ele não tinha o histórico, eu pedi o prontuário do SUS, ele não tinha nada. E de repente teve isso daqui, é uma sequela, né? Que ele tem uma redução da capacidade laboral de tanto, que atribui a empresa reclamada de tantos %, por isso. Se você não dá todos esses detalhes para o juiz, você vai, entre aspas, apanhar. Exato. Porque tanto advogado ou um assistente técnico preparado vai chegar e falar, pô, peraí, de onde você tirou isso? Né? Os peritos, quando vão fazer as perícias de doenças psiquiátricas, você vê que parece que tem uns que só trocam o nome da pessoa, os dados do reclamante. É o mesmo laudo. Tendo ou não tendo. Poxa vida, tem um que deveria ter 80%, tem um que deveria ter 10%. Exato. Você não pode ser tudo, porque daí é uma coisa assim, você faz a perícia às 8, às 8h30 ele está peticionando. Exato, é mecânico demais. E os próximos os juízes, eles vão percebendo isso. Você tem que ter a imparcialidade, né? Se você é um assistente técnico em que você vai por um lado, o mesmo assunto, burnout, eu vou no laudo aqui, meu de assistente técnico. Eu sou perito do juiz, eu vou para outro laudo. O juiz, eu não sei, fala, peraí, né? Que negócio é esse? E o juramento de Hipócrates? Exato. Até porque não é aquela coisa a opinião tem que estar fundamentada, né? Mesmo que seja a partir, né? Não é opinião, é de fato uma análise, mas uma vez que a partir de requisitos que precisam ali da tua experiência nesse tom da opinião, ela tem que vir, né? No que você está se apegando, né? Eu acho que é isso que é importante e dificulta muitas vezes o trabalho da parte contrária de vir impugnar algo que você esteja fazendo, né? Eu queria ficar aqui muito além, porque tem tanta coisa que eu deixei anotado que eu queria te perguntar, aproveitando de toda a tua experiência, que é absurda, mas infelizmente a gente tem o nosso tempo. Sim. Eu queria muito, Rafael, te agradecer, né, de tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente por um tema que é muito importante. Agora a gente sabe que tá esse debate público acalorado por conta de norma, né? Acho que no Brasil precisa disso, precisa vir algo para multar, algo para que a gente possa falar sobre o assunto, mas é um assunto tão importante que eu sei que você há anos vê isso e lida com isso aí no seu trabalho. Então eu queria muito te agradecer, porque a gente leva esse esclarecimento, que eu acho que é isso que é importante, é isso que o Além do Óbvio quer, trazer profissionais realmente capacitados e que se envolvem com os assuntos para poder falar com essa propriedade. Eu agradeço muito, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem. Eu tenho a humildade de
trocar as experiências com os colegas, de chegar e falar assim, olha, o que você estava fazendo agora tem uma novidade. Nossa, eu sou ávido por isso. Muito legal. Enquanto não chega, eu vou... eu não Você está pegando no que tem de concreto, tem de né? concreto, né? Então, e de alguém assim, que se dedicou muito também. Muito. Quando eu falo, né? Não, isso daqui não tá na OMS, não tá não sei aonde. Tá sim, tá na CID-10, que já tinha com outro CID, um Z73. Exato. E hoje já tem, né? A CID-11, né? Entrou em 2022. Na verdade, tem. Nós estamos em 2025. Como que não E o reconheceu? assunto é de 1974, né? Quando começou. Exato. Então, assim, falar que não é, tudo bem, mas prova, né? Me prova o contrário. E se me passarem outra técnica, legal. Vamos aplicar, vamos entender. Aplicar. Enquanto não fazem, o mais fácil é não aplicar e falar ou não é. Simples assim. Peraí, você vê que é complexo, é trabalhoso, né, para você concluir isso, para você ter esses profissionais. Quando tiver psiquiatras que realmente tenham técnica para fazer isso, vai ficar rico. Exato. Porque burnout tá aí na rua. Exato, em todos os lugares. Não tem, né? Então eu tenho alguns psiquiatras que eu estou literalmente treinando. Eu vou dando os meus modelos para fazerem isso, para realmente diagnosticar certo. E eu falo, veja se está certo. Eu não estou te mandando paciente para você atestar. Não, às vezes fala, Rafael, não é. Ótimo, tudo bem. Sim. Com a técnica você descartou. Exato. É isso. Para mim, é esse que é o ponto importante. Esse é o caminho, né? Muito obrigado. Muito bem, obrigada. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Espero que tenha muito sucesso aí no podcast de vocês. Obrigada. Precisando, é só chamar. Você ouviu o Além do Óbvio, porque trabalhar não deveria adoecer e normalizar o excesso tem consequências. Eu sou Giovana Tarazi Jurka. Até o próximo episódio.